Oi, gente! Passando hoje aqui para a gente falar um pouquinho sobre substrato. Vou falar um pouco aqui sobre o meu substrato, mas para quem quiser assistir o vídeo, né, onde eu mostro fazendo mesmo substrato, é só você clicar lá na playlist e você vai lá na pasta sobre substrato que você vai ver lá eu misturando substrato, né? Mas eu vou estar falando aqui um pouquinho hoje sobre substrato. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Catiana. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha. Se você já acompanha a gente, mas ainda não se inscreveu, inscreva-se, gente, no canal e compartilhe também, tá? Para estar ajudando aí o crescimento do canal. Então, gente, me perguntaram, né, se essa palha de arroz aqui, olha, que eu uso, se é só por cima. Não, gente, é porque como ela é levezinha, né, acaba que quando a gente vai regando, parece que a gente dá a impressão que ela vai subindo, essa palha, né, ela dá uma subidinha, como ela é mais leve, ela acaba ficando por cima, né, aqui, ó, do substrato. Mas eu não coloco separado não, gente, olha aí. Olha aqui o substrato. Então, é na hora de regar que ele acaba subindo e fica por cima. E fica parecendo que é uma forração, mas não é, tá? Já é misturado mesmo no substrato. E hoje eu estava conversando com uma amiga e ela estava me dizendo, né, sobre a dificuldade que no verão é bastante quente. Ela disse que é tão quente que as plantas até sofrem um pouco, né, no verão. E no inverno tem a questão da chuva, que também chove bastante. Ela mora também aqui na região norte, aqui no Pará também, né? E ela estava tendo uma dificuldade aí, questão de substrato. Então, a gente conversando, ela me falou que ia fazer um substrato que ficasse bom, né? Agora para o verão. Mas, o que é que eu conversei com ela? Que a gente tem que conseguir, gente, um meio termo desse substrato, tá? Você não pode fazer um substrato para o verão e um substrato para o inverno, porque você vai ter que ficar fazendo replantio todo o tempo dessas plantas e não é legal, né? Você tá fazendo isso. Então, quando a gente fala aí, o que que leva no substrato, né? Então, aqui nesse meu substrato tem a palha de arroz, né? Tem o carvão triturado, aqui ó, gente, tem o carvão triturado. E tem também aqui areia grossa, né, areia de rio, mas você pode estar usando aquela, acho que é perlita, né, que é tipo um pedrisco. Você pode estar usando também areia grossa de construção, mas é aquela grossa mesmo, tá, gente? É aquela grossa que já fica ali mais ou menos naquela textura ali do pedrisco, né? Então, você pode estar usando e também pode usar um pouco do substrato para hortaliças, para estar misturando, ou uma terra preta, ou terra vegetal, para você estar misturando junto com o carvão, né? O carvão você encontra em qualquer lugar, né? Todo lugar tem carvão. Se você tiver acesso aí a um local onde fazem, né, o carvão, ou onde empacotam o carvão, você vai lá e compra só aquele quebradinho, que geralmente eles jogam fora, né? Já deve ter alguém aí vendendo, porque hoje já é bastante usado aí no substrato, mas em muitos lugares é descartado. Então você vai lá e de repente compra até bem baratinho, né? Aqui eu não consigo assim, então eu acabo tendo que quebrar o carvão. Então, carvão eu encontro em qualquer lugar. Areia de construção também, eu acho que não é difícil. A de rio é mais difícil, né? Mas a de construção, você vai numa casa dessas de construção e você consegue comprar. Lá no material de construção, eles vendem também a areia de acordo com a textura, né? De acordo com o tamanho dos grãos. Tem alguns locais que eles vendem assim, eles vendem aquela mais grossa e vendem aquela que já é peneirada, que é mais usada em reboco. Você vai querer aquela grossa, tá, gente? Dá preferência pela grossa. E quando você for preparar aí esse substrato, você já tem que pensar já no período
tanto no período de inverno quanto no período do verão na sua região. Então, a questão da drenagem, gente, do substrato, independente de você usar os mesmos materiais que eu uso, o que você vai ter que regular é a questão da drenagem desse substrato. Se você mora num local onde é quente, seco e venta muito, você vai ter que colocar um pouco mais. Digamos que você vai usar o substrato para hortaliça, junto com a palha de arroz, junto com o carvão, junto com a areia. Digamos que você vai fazer essa mistura. Você pode fazer também sem usar a palha de arroz, se você não consegue na sua região. Só com a areia grossa, o substrato para hortaliças, ou aquele substrato pronto, né, para rosa do deserto também, se você quiser comprar para estar misturando. E também o carvão, né? Eu falei já do carvão. O que vai acontecer? Quanto mais seco for na sua região, quanto mais quente for, quanto mais venta, você vai precisar de um substrato que não seja tanto, né? Tanto drenante. Então, você vai colocar mais. O que segura mais água nesse substrato? Vai ser o substrato para hortaliças. Então, você vai colocar uma quantidade maior. Isso daí, gente, não adianta eu passar para vocês uma medida, porque isso tem que ser adaptado para cada região. Porque cada local vai ser uma temperatura diferente, vai ser a ventilação diferente. Então, não tem como passar uma medida padrão, né, para você usar. O que a gente passa é a questão de você saber o que você pode usar, né, nesse substrato. Agora, você vai ter que verificar de acordo com o clima de onde você mora, a questão, o que você coloca mais. No meu caso aqui, como chove bastante, né? Chove muito aqui, o nosso inverno não é aquele inverno frio, mas é aquele inverno chuvoso, né? Então, acaba aí que chove mais ou menos uns 6 meses de chuva aí durante o ano. Então, quando eu vou fazer meu substrato, 70% aí do meu substrato, ele vai a areia grossa, o carvão triturado, mais a casca de arroz, né? E 30% só do substrato eu vou colocar a terra preta, ou o substrato por hortaliça, ou aquela terra vegetal, né? Vou colocar para segurar um pouco a umidade, né? Porque também a gente não pode chegar ao extremo de fazer também muito drenante. Então, sempre a gente vai ter que fazer uma adaptação. Aí você vai fazer a mistura e você pode até começar fazendo uma quantidade menor e você vai testando esse substrato, né? Quando eu digo testar, não é que você vai pegar, vai fazer o substrato, vai plantar tudo, não deu certo, arrancar tudo, não. Você pega, faz uma medida pequena e você molha, coloca no vaso, rega bem, deixa ali onde você costuma deixar suas plantas e você observa quanto tempo que vai demorar ali para secar esse substrato, se ele vai encharcar, e você vai adaptando, tá? De acordo com o clima aí de onde você mora. Então é isso, gente. Eu vou deixar o link, tá? Do vídeo lá onde eu mostro fazendo a mistura do substrato. E vocês tiverem alguma dúvida, vocês deixem aqui. Eu falei, gente, esse material que eu falei aqui para vocês no vídeo, porque são coisas que são mais fáceis de achar, né? Mas tem várias coisas que você pode estar usando aí nesse substrato.